hoje eu vou apresentar um pouco da metodologia que eu utilizo nas minhas consultas médicas. A minha formação original é de otorrinolaringologista e aos 33 anos eu tive um tumor maligno de tireoide, precisei ser operada e a partir daí eu comecei a estudar outros métodos tentando entender o meu processo de adoecimento. E ao longo de uma longa jornada, que já tem 23 anos nessa área complementar, eu cheguei até a medicina biológica alemã e suíça, que inclui a homotoxicologia e outros recursos terapêuticos. Basicamente, a base dessa teoria, desse modo de enxergar, dessa visão integrativa, é a teoria do barril, que surgiu na década de 50 na Alemanha e Suíça posteriormente, em que o corpo humano é visto como se fosse um barril, um tonel. Então, nas entradas nós temos as reações de estresse, os hábitos de vida, cigarro, bebida, uso de drogas, os alergenos normais, né, digamos pólen, ácaros, as interferências do clima, a exposição a produtos químicos, geopatia, radiação, a exposição a metais tóxicos, alergenos alimentares, drogas, medicamentos, os campos de interferência da boca. Na torneira, nós temos a representação dos órgãos de excreção, intestinos, fígado, sistema linfático, mucosa respiratória, urinária, a pele e a mucosa vaginal e uterina. Sempre quando nós temos excesso de entrada ou deficiência de saída ou combinação de ambos, nós vamos ter extravasamento e a ocorrência dos sintomas. Esse processo, esse modo de enxergar o processo de adoecimento é muito interessante, porque na prática nós vemos as pessoas didaticamente que têm um barril pequeno, um barril de tamanho moderado, intermediário e um barril grande. Então essas pessoas de barril pequeno geralmente adoecem na infância, as pessoas de barril grande quase nunca adoecem, e basicamente quando adoecem elas já aparecem com um processo de doença mais grave e a imensa maioria das pessoas se localiza com o barril moderado. E os americanos, eles só pensaram nesse mesmo modelo basicamente em 2005, quando começou a se falar no exposoma, que é exatamente a relação do corpo com o meio ambiente, e basicamente nós vemos as mesmas questões interferindo no funcionamento do corpo humano, em especial com atenção à exposição a xenobióticos, são produtos que imitam hormônios, a flora intestinal e as reações de estresse oxidativo e peroxidação lipídica. Complementando, uma outra forma de ampliar essa visão integrativa é enxergar o ser humano e o seu processo de adoecimento nesse modelo da árvore. Então, na árvore nós temos a copa dessa árvore com suas folhas representando os sintomas, os sinais e os sintomas dentro de cada área das especialidades médicas. Então aqui sintomas neurológicos, gastroenterológicos, endócrinos, cardiológicos, pulmonares e assim por diante, né? Sinais e sintomas em geral e as doenças dos órgãos. No tronco dessa árvore nós temos os desequilíbrios funcionais e clínicos fundamentais. Então temos a questão hormonal, neurotransmissores, o equilíbrio de estresse oxidativo, o funcionamento mitocondrial, produção de energia, a capacidade de detoxicação e excreção das toxinas e biotransformação, o equilíbrio imunológico, né, a parte de absorção e digestão e o aproveitamento nutricional efetivo, o equilíbrio microbiológico e o equilíbrio estrutural, da integridade estrutural. E mais profundamente nas raízes nós temos os processos celulares de comunicação, informação, transmissão de esse conjunto que caracteriza aquele ser humano em especial. E aí consideramos também a mente, o espírito, né, todas essas interferências sociais, culturais, do meio ambiente em que essa pessoa está envolvida. Continuando, nós temos dentro dessa visão sempre que considerar esse tripé, a suscetibilidade individual, que se refere às características individuais realmente, principalmente na sua capacidade de detoxificação, os polimorfismos genéticos que determinam como esse indivíduo vai
se comportar diante de uma agressão do meio ambiente, as exposições ambientais e, obviamente, a idade e o tempo de exposição. Então, obviamente, uma criança tem menos idade, menos tempo de exposição e cada pessoa, então, vem com as suas características genéticas justamente relacionadas a essa capacidade de detoxificação.